Você não é todo mundo. Alguém você já ouviu essa frase? Tá? Alguém já falou essa frase? Tá, né? Acho que é uma das frases mais conhecidas das mães pelo Brasil afora, né? Pessoal, todo mundo vai lá depois da aula. Não sei, não é todo mundo. Todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Claro que a mãe tem e o pai tem uma preocupação, né? Que o filho não seja simplesmente um Maria vai com as outras. Está preocupado também, né? Com ter um futuro bom e não se meta em encrenca. E claro que também não seja uma vergonha para ele e também, né, para a própria família. Mas o senso de hoje, né, nós vemos que na essência ser cristão talvez seja isso, não ser todo mundo, ser diferente. É como se quando Jesus nos chama para sermos seus discípulos, ele dissesse, e hoje ele chamou Giovanni e dissesse, filho, agora você não é mais todo mundo. E claro que ser diferente, né, é muito diferente, mas também não é um ser diferente só por ser diferente. E, mas é um ser diferente do jeito que Deus quer que a gente seja. Até coloquei aqui na imagem da abertura do The Chosen, né? Não sei se alguém olhou essa série. Não? Quem não olhou, eu recomendo até olhar. Uma série que fala dos discípulos de Jesus, né? Claro que é uma questão, um drama, encenação, mas é bem interessante. Eu não sei se vocês observam ali, tem os peixinhos nadando, e aí tem uns, não sei se é verde, azul, a cor ali, que nada em direção contrária. Tá vendo? Mais ou menos isso é a ideia, né? Ser diferente. Ser cristão, às vezes, é nadar contra a maré, né? Que a gente diz. E, e nesse sentido interessante, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E eu gosto de começar com essa primeira pequena partícula, quando diz assim, vocês são. Bem só que a partir do momento que Cristo nos chama para sermos dele, não é que a gente pode ser sal, pode ser luz. A gente é. A Giovana ali, ela é luz, sal já, desde que a gente foi chamado por Cristo. Claro que aqui ele lembra que o sal pode perder o sabor, né? A luz pode ser escondida, ou seja, a gente pode deixar de ser quando você deixa de estar em Cristo. E é interessante a segunda parte, interessante essa parte dos elementos que ele usa, sal e luz. E eu quero meditar com vocês aqui sobre duas características desses elementos. E uma um pouco mais demorada, depois uma hora mais curta, mas sobre o que essas características desses elementos têm a nos ensinar. E aí, comecemos pelo sal, né? Por exemplo, quando você lá prepara, se você separar os ingredientes de uma refeição, é, pega lá sal, arroz, carne, não sei o quê. Sal é o ingrediente que mais vai, né? Geralmente é o que menos vai, né? Na quantidade. Ou não? Né? Mas então, se é uma coisa que vai ter um pouquinho, se deixar fora ou não, não faz diferença, né? Faz muita diferença, né? Se deixar o sal de fora, tem comida que não dá para comer, né? Não tem condições. Tem que estar, é pouquinho, parece, tá que tá aí, é pouquinho, não vamos botar. Mas é importante que esteja lá, porque ele realça o sabor dos alimentos, né? E o sal, ele tem a ver com as nossas palavras, me parece. Na Bíblia, por exemplo, Colossenses 4 diz assim: que a palavra dita por você seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E é interessante, lá em Levíticos capítulo 2, no Antigo Testamento, é ordenado que as ofertas que as pessoas levavam lá para Deus sejam temperadas com sal. Porque o sal serve tanto para realçar o sabor, como também para preservar. Portanto, as nossas palavras, lá no Antigo Testamento, a ideia é que era preservar a aliança. Então, lembrava de preservar a aliança, que Deus preserva a aliança. E as nossas palavras também preservam a aliança de Deus fez conosco. Aliás, todo culto, sempre que nós confessamos aqui a nossa fé em Deus, sempre que nós lemos a Bíblia aqui em conjunto, nós estamos reafirmando essa aliança, preservando essa aliança que Deus fez conosco lá no batismo. Além disso, não é só o falar, mas também o jeito de falar. Fala aqui temperada com sal a palavra. Ou seja, é um testemunho da nossa fé, também é dado o jeito que a gente fala. Não só falar por falar, mas o jeito que a gente fala também transmite que a gente quer. E nesse sentido, a gente tem um belo exemplo na epístola que a gente ouviu hoje. A gente é lembrado especialmente quando o assunto é Deus e a nossa fé em Deus, em Jesus, a forma de falar é diferente. Paulo diz lá: transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que está oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. A nossa sabedoria, o nosso entendimento não são desse mundo. No campo de Deus, quando a gente vai falar de Deus, a salvação, é o próprio Deus que nos dá essa sabedoria. E Ele que nos dá o seu Espírito para que a gente possa falar. Diz lá o versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Veja que isso é interessante, coloca as coisas numa outra perspectiva. Paulo, inclusive, no início aqui do capítulo, ele afirma que ele anunciou o Cristo crucificado, mas ele não usou ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, Paulo abriu mão dos seus conhecimentos, dos seus recursos de retórica, que ele poderia ter usado lá para tentar conhecer mais fácil, para falar de forma bem simples, bem clara, sobre o Cristo crucificado, sobre Jesus que nos salva. Isso tem muito a nos ensinar também, talvez, para nós hoje. A gente vai falar de Jesus para alguém, a gente não precisa muito recurso retórico. A nossa mensagem é simples e clara. Jesus veio a esse mundo, morreu, foi crucificado para perdoar os seus pecados. Tem um lugar. Se você quiser acrescentar o que diz ali em Mateus, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em teu lugar, para que você tenha vida eterna. Isso é um presente gratuito de Deus para ti. Por isso, quando a gente falamos quem é o nosso Deus, nós temos algumas coisas que precisam sempre ser ditas primeiro, que são mais importantes que outras sejam ditas. Então, por exemplo, assim, a gente conhece, sabe, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa tudo e todos. Nenhuma estrela cai sem ele saber, nenhum fio de cabelo cai sem ele estar sabendo. Ele cuida de nós. Quem é que não quer ter um Deus assim? E nós temos esse Deus. E nós o adoramos e glorificamos. Mas quando nós vamos falar para alguém de nosso Deus, qual é a mensagem central? Nós vamos dizer assim: olha, eu tenho, meu Deus, fica com ele que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. É só subir até ele que todos os seus problemas acabaram. Não, a nossa mensagem central, e que é a mais importante que a gente tem que falar aos outros, é do Cristo crucificado. Se considerar discípulos, como fez o apóstolo Paulo, sabe a diferença? Nós somos chamados a ser diferentes desde o começo.
Ao invés de nos orgulharmos de nossa sabedoria, do nosso conhecimento, a gente abre mão de tudo que sabe para falar de Jesus, que morreu por nós na cruz. Ao invés de a gente se gabar que a gente tem um Deus todo-poderoso, que é maior que os outros deuses, a gente fala daquele que veio, que foi zombado, que foi cuspido, que foi entregue, maltratado, preso em uma cruz e ali morreu para pagar o nosso pecado. E ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida eterna. Nós não somos todo mundo. O nosso Salvador não é desse mundo, é o próprio Filho de Deus que veio do céu. E aí tem outro elemento que é a luz. E aí, de novo, a luz é interessante, que geralmente a fonte de luz no ambiente é relativamente pequena. A gente tem uma igreja, tem um monte de vários espaços, um monte de banco, um monte de coisa. Os bicos lá são pequenos. As fontes de luz não são grandes. A gente também poderia pensar assim, bom, já que o negócio da luz é tão pequenininho, vamos tirar isso do projeto, vamos tirar as lâmpadas. Não deve ser muito importante. Mas se a gente tirar, dá um problemão, né? A gente fica no escuro. Ou depende de trazer uma vela, alguma coisa junto. E uma pequena luz ilumina todo o ambiente. E a luz está relacionada com as nossas obras. Ele diz aqui, assim brilhe também, versículo 16, capítulo 5, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Cristo, que é a luz do mundo, realizou a obra perfeita da salvação. Ele brilha através de nossas boas obras, nossas boas ações. Bem como esse Deus é tão gracioso que mesmo que nós sejamos fracos e imperfeitos, ele usa as nossas obras, através de nossas palavras que saem da nossa boca, ele chama outros para serem seus filhos. Através de nossas ações que sempre estão manchadas pelo pecado, ele diz, não, essas ações também glorificam ao Pai em Cristo. Tanto é sempre bom lembrar as boas obras que nós fazemos, a gente não faz para glorificar nós mesmos, para poder olhar para a nossa vida e dizer, eu não sou todo mundo de negativo, sou diferente, sou bom, sou melhor que aqueles ali. Não, não é para isso. A gente faz para glorificar, honrar o Pai do céu. E na verdade é Ele, o próprio Deus, que faz essas obras através de nós. É a luz do Filho que brilha através de nós. E texto que talvez mais fala de ações, das leituras que a gente ouviu hoje, é o texto de Isaías. Na época de Isaías, ali as pessoas achavam que rituais externos eram tudo o que Deus pedia. Eles pensavam, vou jejuar, vou levar um sacrifício lá no altar, não é isso que Deus quer. Um dia sem comer, levar um sacrifício, é isso que Deus agrada. Eles achavam que Deus era que nem os deuses pagãos, que se agradavam do sacrifício exterior. E aí, Deus, através do profeta, assim, dá para dizer que ele puxa a orelha daquele povo. Ele diz, você não é todo mundo. Eu não sou qualquer Deus, eu sou o único Deus verdadeiro. E o que eu espero não são ações por si só. As ações que Deus quer sempre são ações que estão para o bem do próximo. Elas não são um fim em si mesmo, mas que visam o bem do próximo. Assim como a obra salvadora de Jesus, apesar de ele ali estar cumprindo perfeitamente a vontade de Deus, mas a obra salvadora de Jesus não foi um fim em si. Ele fez tudo aquilo para salvar você, salvar a mim. Foi um fim em si mesmo. E aí, por isso que Deus diz ao povo, vou ler de novo lá Isaías, diz assim, será que não é esse o jejum que escolhi? Vocês querem descorrentes da injustiça? Desfaçam as ataduras da servidão? Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão?
Será que não é também que vocês repartem o seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontraram nus e não voltem as costas ao semelhante? Portanto, de novo, importante é lembrar, as obras da luz jamais são para engrandecimento próprio, são para o bem do próximo e para a glória de Deus. Mas, quando a gente olha para a realidade ao nosso redor, alguém talvez pode pensar assim, o que adianta eu não ser todo mundo? Que diferença isso vai fazer? Se a maioria lá faz e age de forma errada, que diferença uma pessoa correta vai fazer? Ah, tem 100 pessoas lá no lugar, só eu estou preocupado em ser correto. Que diferença eu vou fazer? Que as outras 99 continuam fazendo errado. Tanto quando você for tentado a pensar assim, é importante lembrar essa outra característica que sal e luz têm em comum. Pode parecer redundante, mas o sal salva. Sal sempre salva. Até o doce o sal salva. Ele nunca perde o efeito dele de salgar as coisas. Como a luz também sempre ilumina. Pode estar completamente escuro. Se tu botar uma luzinha, ela vai iluminar. A escuridão não vai apagar a luz. Né? É sempre ilumina. Pode ser mínimo, mas ela tem o poder dela. É, e assim, a luz, né, ela não é qualquer elemento no ambiente. Sal não é qualquer ingrediente. A gente diria, eles não são todo mundo. Sempre faz o que quiser para fazer. Portanto, quando você for tentar pensar assim, olha, que diferença eu vou fazer se todo mundo... Lembre do sal da luz. Você é sal e luz. Você não é todo mundo. Assim como qualquer fagulha de luz ilumina o ambiente, como qualquer pitadinha de sal vai alterar o sabor do alimento, assim as suas palavras, as suas ações fazem diferença. Não por causa de você, mas porque Cristo está agindo através de você. Sua luz está brilhando através de você. Portanto, Jesus diz a você, a mim, você não é todo mundo. Disse isso hoje para Giovana. Você não é todo mundo. Você, inclusive, não é filho do mundo. Porque você é filho de Deus a partir do momento que eu te chamei para ser meu filho. Por graça, por amor. E por isso você e eu, nós somos salvos. Palavras e ações. Não porque nós somos melhores, mas porque Deus age através de nós, pela graça e amor de Deus em Cristo. Amém.